Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade ao assunto sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Hoje nós vamos falar sobre a classificação de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas quanto ao número de soluções. Então nós vamos perceber que durante a aula um sistema ele pode ser classificado em possível, ele pode ser classificado em indeterminado e ele pode ser classificado como impossível. Então, durante a aula, com os exemplos que serão abordados, nós vamos efetuar esse tipo de classificação. Então, aqui com o primeiro exemplo que nós temos, o sistema x mais y igual a 24 e y igual a 3x, nós vamos resolver ele pelo método algébrico para que nós possamos ter a oportunidade de classificar ele logo após a solução. Então, vamos lá. Nesse tipo aqui, nesse sistema, eu posso aplicar tanto o método da adição, o método da substituição ou o método da comparação. Então, como a segunda equação aqui, ó, vejam que a segunda equação ela já está até com valor isolado. Então, nesse caso aqui, é bem mais simples nós aplicarmos o método da substituição. Então, diz o quê? Que eu vou pegar aqui esse valor, que é y igual a 3x, que já está isolado, e eu vou substituir na primeira equação. A primeira equação é x mais y é igual a 24. Então, veja só, pessoal, onde tiver y, olha só, onde tiver y aqui, eu vou trocar por 3x. Então, vai ficar x mais y, que agora eu vou chamar de 3x, é igual a 24. Então, nós vamos resolver essa equação simples, né? X mais 3x é igual a 24. O valor de x é igual a 24 e o 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 6. Encontramos o valor de x. Como é que nós vamos descobrir o valor de y? Pois bem, aqui ó, já está isolado o valor de y. Nós vamos substituir. 3 vezes x, ou seja, qual é o valor de x? É 6. Então, y vai ser igual a 3 vezes 6, 18. Então, agora nós temos o par, a solução que é, primeiro nós vamos colocar o par ordenado, primeiro se coloca x e depois y. Então, a solução nós temos que é 6 e 18. Observamos que o sistema ele tem uma solução, e ele tem essa solução bem definida. Nós vamos agora analisar o método gráfico, né? O método gráfico para que nós vamos realmente comprovar a solução encontrada. Então, no método gráfico aqui, deixa eu só tirar essa parte aqui, pronto. Nós temos aí as mesmas equações, x mais y igual a 24 e y igual a 3x. Então, foi proposto aqui valores quaisquer, ou seja, quaisquer valores x mais y que obtenhamos 24. Então, as soluções sugeridas foram 12 e 12 e 10 e 14. Para quê? Para que a gente possa fazer essa ligação dos pares ordenados aqui, nesse plano cartesiano, e as duas retas, as duas soluções, olha só, elas vão se interceptar na solução que nós já encontramos no método gráfico. Olha só, com a solução x12 e y12, nós temos aqui o ponto de 12 e 12. E x10 e y14, nós temos aqui a solução 10 e 14 no gráfico. No outro lado, nós temos 0 e 0, tá aqui mais embaixo, que não apareceu na foto aí, no print. E nós temos a solução 3 e 9. E a solução 3 e 9 está aqui, ó, 3 de x e 9 de y. Ligando, ou seja, fazendo a determinação das duas retas, elas se cruzam aqui, ó, exatamente na solução 6 de x e 18 de y. Então, como você já sabe, a intersecção das retas corresponde à solução dos sistemas de equações. Então, nesse caso, os sistemas que nós acabamos de resolver, olha só, ele é possível e determinado. Nós classificamos o sistema como possível e determinado, ok? Aqui nós temos x mais y igual a 24 e aqui nós temos
2x mais 2y igual a 48. Ou seja, o sistema ele é possível e determinado, pois tem uma única solução. Conceito aí para você anotar. Quando o sistema de equações ele é possível e determinado, as retas que representam as equações, elas se intersectam, ou seja, elas se cortam, se cruzam em um único ponto, que indica a solução do sistema. Ok? Esse foi o primeiro exemplo abordado na aula. Vamos para o segundo sistema. O sistema que é x mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 6. Para x e y, números racionais. Então, novamente, nós vamos aplicar o método algébrico, né, a solução. Para esse sistema, ele é muito mais... Olha só, deixa eu só anotar aqui novamente. X mais y igual a 5. 2x mais 2y igual a 6. Para esse sistema, eu posso adotar o método da adição, substituição, o método que for mais adequado. E observando aqui o método mais adequado, aqui no meu modo de ver, eu posso aplicar o método da adição, que consiste em cancelar uma das incógnitas, ou seja, se eu pegar a equação 1 e multiplicar por menos 2, olha só, a equação 1, toda multiplicada por menos 2, mas por que menos 2? Para poder cancelar aqui, ó, o x ou o y, para que eu possa cancelar. Então, se você for pegar a equação 1, multiplicar x vezes menos 2 vai dar menos 2x. E y vezes menos 2 vai dar menos 2y. E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. E agora nós vamos adicionar a equação 2, que já está ali embaixo. Essa aqui, pessoal, que é igual a 6. Então, agora nosso objetivo seria cancelar uma das duas incógnitas, ou seja, para cancelar x ou y, para que a gente possa fazer a solução do sistema. O que acontece aqui? Nós percebemos que quando eu for adicionar aqui, ó, menos 2y mais 2y, ele vai ser cancelado. Porém, acontece a mesma coisa com o x, ó. Menos 2x, menos 2x mais 2x também será cancelada. Então, o que acontece aqui? Quando nós cancelamos as duas incógnitas, nós podemos dizer, deixa eu só tirar essa parte aqui, nós podemos dizer que esse sistema ele não possui solução. Ou seja, se ele não existe solução, ele é impossível de solucionar. O sistema que nós usamos como exemplo, ele não tem solução para ele é impossível de solucionar. Olhando o método gráfico do mesmo sistema dado como exemplo, x mais y igual a 5 e 2x mais 6, 2x mais 2y igual a 6, se nós formos fazer o método gráfico dele com a solução x0 e y5, tá aqui, ó. Vou ligar do x0, olha só, pessoal. Valores arbitrários. x0 para y5. Cadê? x0 para y5, tá aqui, ó. É esse ponto aqui. E quando eu for ligar de x5 para y0, ou seja, x é 5 e y é 0. Eu liguei essa primeira reta aqui, ó, a reta de cima. Fazendo a mesma coisa com a outra equação, eu vou atribuir 0 para x e vou encontrar y3. Então, 0 de x e y3 é esse ponto aqui. E quando eu fazer o contrário, x3 eu vou encontrar y0. x3 e y0. Percebemos que nós encontramos aqui uma reta paralela à primeira reta encontrada. Ou seja, quando nós vamos fazer o método gráfico e as duas retas, ao invés de se cruzar, elas ficam de forma paralelas, ou seja, elas não vão ter nenhum ponto em comum. Ou seja, quando elas não têm nenhum ponto em comum, esse sistema ele é impossível de solucionar. Então, quando um sistema de equações é impossível, as retas que representam as equações são distintas e paralelas, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Então, nós podemos dizer que esse sistema ele é impossível. E mais um exemplo para concluirmos o raciocínio. Agora nós vamos analisar e resolver o sistema de equações x mais 2y igual a 5 e 2x mais 4y igual a 10. Então, pelo método
algébrico, olha só, pelo método algébrico, vamos fazer o quê? Vou anotar aqui o sistema aqui. Nós vamos aplicar aqui o método da adição. Eu acho bem mais simples. X mais 2y igual a 5 e 2x mais 4y igual a 10. Olha só, pessoal. Eu vou pegar a equação número 1 e multiplicar por menos 2. Ok? A equação número 1 eu vou multiplicar por menos 2. O que acontece aqui? Ó? A equação número 1 vai ficar o quê? Vai ficar menos 2x menos 4y e menos 10. E a equação 2 vai ficar o quê? Vou repetir, 2x mais 4y igual a 10. Vamos agora tentar adicionar. O que vocês vão perceber aqui? Ó? Quando eu for tentar cancelar y, menos 4y mais 4y, zera. E o menos 2x com mais 2x também zera. O que acontece de diferente do exemplo que ele é impossível? Porque também o valor independente, o valor que está depois do sinal de igualdade, que é menos 10, também zera. Ou seja, eu vou encontrar zero em todas as situações. Eu vou encontrar zero em todas as situações. Então, nesse caso, ele é possível, porém indeterminado. Olha só a diferença aqui, ó. Zerou o valor de x, tem um 0x. Zerou o valor de y, tem um 0y. Mas o termo independente não zero. Aqui está menos 10 mais 6, encontra-se menos 4. Aí, nesse caso, que ele é impossível. Olha só a diferença. Nesse caso, ele é impossível. No exemplo que nós estamos resolvendo, todos os três valores zeram. Então, nesse caso, ele é possível, porém, deixa eu só tirar aqui essa parte aqui do exemplo. Opa. Pronto, voltou. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ter infinitas soluções. Ele é possível, porém indeterminado. Ele é possível, porém indeterminado. Vamos olhar a solução gráfica dele. Então, aqui na solução gráfica, nós temos que x mais 2y é igual a 5. Então, o ponto de x5, y0, está aqui, ó, x5, y0. E no x2, y1, eu tenho x2, olha só. Cadê? Perdão, x1 está aqui, e y2 é esse ponto aqui. Se você for fazer a mesma coisa com a segunda equação, nós vamos encontrar as mesmas soluções. Ó. Quando eu atribuo 5 para x, eu vou ter 0 de y, ou seja, o mesmo ponto. E quando eu vou atribuir 1 para x, eu vou encontrar 2 para y, ou seja, o mesmo ponto. O que acontece? Essas retas elas são coincidentes, ou seja, são a mesma reta, elas não são retas distintas. Então, quando um sistema de equações ele é indeterminado, as retas que representam as equações são coincidentes, ou seja, a mesma reta. Diferentemente, quando ele é impossível, as retas elas são paralelas, e não tem nenhum ponto em comum. Já nesse caso, elas são coincidentes, todos os seus pontos são comuns, ou seja, se trata da mesma reta. Ok, pessoal? Então, recapitulando nossa aula de hoje, a classificação de um sistema, ou seja, no primeiro exemplo nós percebemos que o sistema ele pode ser possível, olha só, e determinado, quando tem uma única solução, 6 e 18. No segundo exemplo, nós percebemos que um sistema ele pode não ter solução, ele pode ser impossível. E no terceiro exemplo, nós percebemos que um sistema ele pode ser possível, mas ainda assim ele tem infinitas soluções, ele é indeterminado. Ok? Espero que vocês possam aproveitar bastante a aula de hoje, assista quantas vezes for necessário e espero que vocês façam as atividades propostas. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.